Agora, quando você tem algo ressequido na tua vida, como a mão mirrada, não tenha medo de expor. Só é curado quem expõe. Expõe o teu pecado, traz para o Senhor, levanta e fala: eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. É muito melhor estar debaixo de uma árvore simples do que estar lá no palácio com o rei comendo de iguarias sacrificadas a ídolos. É muito melhor estar debaixo da sombra do Onipotente, porque debaixo da sombra do Onipotente tem descanso. Mas a leitura da palavra por si só já gera cura, mudança, transformação, porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Então, fique muito firme e prestando atenção nos detalhes que o texto tem. Ele é muito rico. Eu gosto de tentar sempre condensar o máximo possível, mas eu preciso, nesse tempo, fazer uma leitura mais extensa. E o tema da nossa reflexão é entre o velho e o novo. Depois vocês vão entender o porquê. 1 Reis 13, verso 1, diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Meus irmãos, isso aqui está profetizado 348 anos antes de ser cumprido. O nascimento do Josias vai se dar 322 anos após o que nós estamos vendo nesse texto. Verso 3. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal, e este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, as cinzas que estão sobre ele se derramarão. E quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamou contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa, coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada nesse lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma, nem beba água, nem volte pelo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi feito pelo caminho a qual vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo quanto o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e seus filhos mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que encontrou sentado debaixo de uma grande árvore, e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse:
não posso ir com você, nem posso comer pão, nem beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi a comer e a beber em sua casa. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão, bebeu água, e onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo será sepultado no túmulo dos seus, não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o jumento para ele. No caminho, o leão o atacou e o matou. O seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas passaram e viram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram dar notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. E quando o outro profeta soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. E o Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. Pai, tua palavra é poderosa para gerar cura, libertação e salvação no teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Fale com a sua igreja em nome de Jesus. Amém. Eu preciso situar os irmãos a respeito da questão da historicidade do capítulo 12 e 13 de 1 Reis, pois o capítulo 12 e 13, eles vão narrar a divisão das tribos. E você vai ver então Israel na parte do norte, capital Samaria. E você vai ver o rei então Jeroboão. E já na parte do sul você vai ver Judá, Jerusalém. E Roboão vai ser o rei. Ocorre que num período de divisão, onde essas tribos não mais conseguem andar juntas, houve uma divisão administrativa. Parte acompanhou para o norte, parte para o sul. Eles se separaram. Agora impostos, trabalho, tudo fora dividido. Só tem um porém. A parte espiritual continuou em Jerusalém. Então, todo Israel tinha que sair lá de cima e vir aqui para baixo para no templo adorar ao Senhor. E então Jeroboão começa a olhar para isso e não vê isso com bons olhos, ao ponto dele falar: se o povo está administrativamente comigo, como é que eu vou deixar esse povo ir lá para o outro reinado que já está dividido e lá continuar adorando e fazendo tudo para Deus? Então ele toma uma decisão: eu vou construir um altar. E algo assim inédito, muito interessante, nunca visto na Bíblia, ele constrói um ídolo, um bezerro de ouro. Lembra de Êxodo 32 e 33? Mesmíssima coisa. E agora ele está levando então todo o pessoal, todo Israel, à idolatria. E em meio a essa confusão, o Senhor chama um profeta que não tem o nome dele e manda sair de Judá e lá em cima, em Samaria, e falar sobre o altar. Esse é o contexto. Mas se você reparar, o povo de Israel estava vivendo entre o velho e o novo. O que tinha que era antigo, as tribos andavam juntas, as 12. Agora, qual é o novo? As tribos estão divididas. Pensando entre o Velho e o Novo, a gente fica entre o Velho e o Novo Testamento. Alguns vão dizer entre o Antigo, alguns usam até outras nomenclaturas para tentar
objetivar aquilo que seja a palavra de Deus. Existem até alguns que estão dizendo assim, Bíblia para mim é somente o Novo Testamento, o Antigo Testamento para mim não é Bíblia. Eu acho que essa pessoa precisa reavaliar a vida cristã e não consegue compreender todo o processo de canonicidade da palavra de Deus. Cânon quer dizer medida, padrão. E por que que a Bíblia é considerada tanto o Novo como o Velho Testamento como sendo palavra de Deus? É muito interessante quando a Bíblia vai falar para cada um de nós o remendo novo no pano velho, ou o vinho novo no odre velho, e por aí vai, remendo, pano, vinho, odre. E em meio a todas essas discussões, nós vamos perceber também no texto agora, propriamente dito, que tem um grande conflito entre um profeta jovem e um profeta velho. Se você olhar para o texto, ele vai estar recheado entre o velho e o novo. E eu começo então a perceber que Deus tinha dado uma ordem a esse profeta, dizendo, vai lá, profetiza, agora não coma, não beba e volte pelo mesmo caminho. E esse homem ouviu a voz de Deus. Ele sabia perfeitamente qual era a sua missão. Mas por que será que em determinado momento ele começa a dar mais crédito a outras vozes que não a palavra de Deus? Esse entre o velho e o novo, as pessoas ficam confusas às vezes diante de tantas vozes que estão ao nosso redor. Faça isso, não faça aquilo, esse é o caminho, está todo mundo fazendo, vai por aí mesmo, vai dar certo. Há tantas vozes hoje erguidas ao nosso redor que gera uma confusão a respeito do que devemos ou não fazer, mas esse profeta tinha muita convicção. Quando o Senhor fala para ele, profetize, agora não coma, não beba e não volte pelo caminho que você foi. Na verdade, o que Deus estava querendo fazer com a vida desse homem era que ele representasse santidade e não se misturasse. Porque quem come, bebe, se mistura. Se você olhar para o texto, quando vem a condenação dele, é no momento que ele está na mesa comendo, é na hora da comunhão que os olhos se abrem. Os discípulos no caminho de Emaús, sentou na mesa, os olhos abriram. Na hora que esse homem senta na mesa, que ele vai comer, aí entra a palavra de Deus rachando na vida dele. Deus estava falando, não tenha comunhão, não se misture com isso. Não toque nisso. Era como um Daniel. Deus estava falando, olha, não toque nos manjares do rei, não. E Daniel fala assim, não, olha, 10 dias. Me deixa 10 dias sem comer nenhuma iguaria dessa. E como eu li aqui outrora, em outro culto nosso, e quando o rei vai experimentá-lo, o rei o vê 10 vezes mais inteligente. 10 dias de separação, 10 vezes mais inteligente, capaz. E tem detalhes no texto que às vezes vai passando e a gente não vai notando que tudo é intencional. Meus irmãos, o símbolo da separação do sagrado e do profano, o povo de Israel já tinha se corrompido. Deus estava mandando um profeta para não se misturar, para ser diferente. Em meio ao mundo corrompido aí fora, Deus tem separado homens, mulheres, jovens, e tem dado ordens explícitas. Não coma, não se misture, não volte por esse caminho. Mas me parece que no início a gente vai bem, mas depois a gente começa a ceder ao ponto da gente se corromper. Tudo que Deus havia dito ao profeta fazia parte de uma separação total. Deus estava condenando aquele altar, Deus estava condenando aquelas práticas, Deus não estava naquele negócio. E Deus estava fazendo uma grande separação. Aliás, se hoje o povo de Deus não perceber isso, irmãos, entre o velho e o novo, quando você está em Cristo, as coisas velhas e eis que tudo se fez.
Então o linguajar é outro, irmão. O traje é outro. A maneira de pensar tem que ser outra. Tem muito crente hoje que diz que está em Cristo, mas não tem nada de novo, é uma velhice que só. Tudo velho. Não muda a roupa, não muda a maneira de pensar, não muda a maneira de se posicionar. E esse profeta, ele começou muito bem. E 2 vezes, ao menos ele afirma categoricamente: o Senhor falou para eu não comer, para eu não beber, para eu não participar disso. E o que me chama a atenção no texto é que a Bíblia fala inúmeras vezes, ele era um homem de Deus. Já no verso 1 começa. Ele era um homem de Deus. Um profeta, um homem de Deus. O primeiro a ser chamado de homem de Deus foi Moisés, Êxodo 33, 1. Inúmeros homens na Bíblia são destacados como homens de Deus, como Semaías, Elias, Eliseu, Davi. Foram chamados de homens de Deus. Mas por que homem de Deus? Exatamente porque ele era santificado, separado. É tão bom, queridos irmãos, quando em meio a um mundo perdido, a gente olha um aluno na escola em que os colegas falam ali, vai um homem ou uma mulher de Deus. É tão bom, queridos irmãos, quando no nosso condomínio alguém olha para cada um de nós e fala: quem é aquele camarada? Eu não sei o nome dele, mas ele é um homem de Deus. Que nomenclatura honrosa! Aliás, uma coisa que é difícil a gente conseguir categorizar é quem somos. Se eu te perguntar quem você é, você consegue se definir sem a sua função? Quem é Ricardo? Quem é Márcia? Quem é Anderson? Porque no condomínio onde eu moro eu não tenho nome, eu sou pastor. Ninguém sabe o meu nome. Fala assim: pastor, pastor, não, pastor. Você consegue fazer um exercício mental de tentar se definir sem a sua função? Quando eu olho para esse texto, eu olho a nomenclatura de homem de Deus, eu fiquei imaginando agora à tarde, pensando: Anderson, se defina. Quem é você? Quem é você, Anderson? Defina quem é você, sem função. Eu sou o quê? E mais do que isso, como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas nos rotulam e classificam? Ah lá, já vem o encrenqueiro. Ih, chegou fulano, muda o assunto, já vem o... Tem gente que quando chega numa reunião, parece que é o estouro da boiada. Eu conheço uma família que o pai está trabalhando, quando ele chega em casa, sai as crianças correndo para o quarto. Até o cachorro se esconde embaixo da mesa. Ele fala: chegou, agora vai ser o terror. Já vem ele. Um homem de Deus. Mas, para ser chamado de homem de Deus, precisa de qualificação. Ninguém recebe esse estereótipo, essa rotulação, se não tiver qualificação. E a qualificação de um homem de Deus é conhecer as Escrituras e a sua palavra, 2 Timóteo 3, 15 a 17, ser moralmente perfeito, 2 Timóteo 3, 17, inspirado pelo Espírito Santo, Neemias 9, 30, perfeitamente instruído em toda boa obra. Se não for perfeitamente instruído, não pode ser classificado como homem de Deus, 2 Timóteo 3, 17, e qualificado para agir em nome de Deus. Juízes 13, verso 6. Depois você lê também, esse texto é muito interessante, do verso 8 até o 20, do mesmo capítulo. É muito interessante quando você é qualificado para agir em nome de Deus.
Eu tenho observado aqui na igreja as coisas que têm acontecido, como é que Deus qualifica pessoas. É tão bom quando a gente, em nome de Deus, agindo na conta de Deus, a gente aponta um caminho e no final vê que Ele paga a conta, que Ele sustenta, que Ele é fiel, que o Senhor, quando faz, irmãos, não há quem possa impedir. Está faltando hoje no nosso meio pessoas qualificadas para tal. E olha que o texto traz pelo menos algumas predileções, eu diria. O verso 2 fala: o filho nascerá na casa de Davi. Era Josias. E sobre vocês vai sacrificar os sacerdotes idólatras. Tudo isso aconteceu 322 anos após. Ossos desses homens serão queimados sobre vocês. Verso 2. Aí as predileções. Agora, interessante. O altar se fenderá neste dia, e as cinzas que estão sobre ele serão derramadas. Verso 3. Tudo isso sucedera. Só que o rei olha para isso e começa: prenda-o. Mas no momento que ele estende a mão para dar ordem, a mão dele e o braço dele vai enrijecer. Ele deu a ordem. E no ato da ordem, imagina, a autoridade, né? O rei tinha até o cetro, baixava. Ele deu a ordem, ele estende a mão já fica paralisada. Eu gosto de pensar nesse texto e pensando na cura do homem que tinha a mão mirrada. Um homem que tinha a mão mirrada estava lá atrás na sinagoga adorando quietinho. Irmãos, qualquer pessoa que tem uma mão com defeito, o que ele vai fazer com a mão? Sim ou não? Jesus fala para aquele homem: ei, você aí. Todo mundo olhou para ele. Fica de pé. Vem para o meio. Aquele homem indo para o meio. Agora, estende a tua mão. O que eu percebo, meus queridos irmãos, é quando nós estamos fora da direção de Deus, nós não temos autoridade para ir, para confrontar nada que seja do Senhor, muito pelo contrário, qualquer um que se levante contra aquilo que vem de Deus vai ficar paralisado. Por isso que a Bíblia fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Glória a Deus. Você há de condená-las em juízo. Tudo que está planejado, tudo que está arquitetado, tudo que está vindo, braços fortes que se levantam, vão cair por terra em nome de Jesus. Vão ficar paralisados. Você não tem o que temer. Deixa vir estender a mão, a autoridade que for, o Senhor engessa a mão. Agora, quando você tem algo ressequido na tua vida, como a mão mirrada, não tenha medo de expor, só é curado quem expõe. Expõe o teu pecado, traz para o Senhor, levanta e fala: eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, como é bom quando a gente faz esse paralelismo. Pessoas que estão tentando confrontar o que Deus está fazendo serão paralisadas. Aí ele baixa a bola dele, aí fala: ora aí o teu Deus para tentar resolver a minha situação. E o profeta ora. E agora aquele homem se transforma num cordeiro. Jeroboão está ali: vem comer na minha casa. E o profeta fala: não, ainda que tu me desse metade dos teus bens. Esse homem está muito firme, irmãos. E ele cumpre uma missão. Ele cumpre um propósito. O que ele falou a respeito do altar aconteceu. Os homens que levantaram-se contra ele caíram por terra. Mesmo as mais altas autoridades. Mas no caminho de volta, no momento da crise dele, da dificuldade, o texto não me diz quantos dias ou quanto tempo esse homem ficou sem comer ou sem beber. Mas acreditem, era longe.
O texto não me permite fazer algumas afirmações, mas com certeza um homem, depois de um trabalho exaustivo, de onde ele saiu e para onde ele foi, com certeza ele estava faminto. A maior prova que ele estava cansado numa situação ruim, que o profeta velho vai encontrá-lo, ele está embaixo de uma árvore, repouso, descanso. Era um momento de fragilidade, momento que ele estava percebendo que a sua força estava indo embora. E aquele homem deveria estar posicionado como Deus o falou desde o começo. Mas entre esse novo e o velho aparece um profeta velho dizendo: eu sou profeta como tu. E o Senhor mandou que tu viesse comigo. Só que ele mentiu. E ele acreditou nisso. E ele voltou. E ele comeu. E aí começa um drama na vida de um homem de Deus. Cuidado, irmãos. Não se sente em mesas que Deus não te mandou sentar. Não queira posições que Deus não te colocou lá. Não deseje andar em comunhão com Deus quando Deus não te mandou se associar. É muito melhor estar debaixo de uma árvore simples do que estar lá no palácio com o rei comendo de iguarias sacrificadas a ídolos. É muito melhor estar debaixo da sombra do Onipotente, porque debaixo da sombra do Onipotente tem descanso, tem provisão, tem segurança. Mas ele resolve sair dali, e aí ele vai se contaminar. Queridos irmãos, seja muito criterioso a quem você se associa. Cuidado com as amizades. Tenha muita cautela, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes as pessoas estão falando negócio da China, um negócio irrecusável. Irmãos, quando a laranja está na beira da estrada, muito, dá minha volta, conselho pastoral. A laranja está bonita, na beira da estrada, ninguém pegou. Irmão, vai embora. Você vai arrumar um problema. Quem tem ouvidos, ouça. O negócio está muito bonito, é imperdível. Cuidado com isso, irmãos. Eu não quero fazer negócio da China, eu quero fazer negócio de Deus. Eu não quero estar sentado em posições que Deus não me chama para estar. Eu não preciso estar fazendo contato, ser visto, ser lembrado. O meu contato é com o Senhor dos Exércitos. Quem faz o meu nome ecoar no palácio é o Senhor dos Exércitos. Davi foi lembrado e colocado dentro do palácio. Sabe por quê? Porque tocava a harpa bem. Mal sabia ele que daqui a pouco o Senhor já estava preparando ele para uma grande jornada. Mas ele entra como? Tocador de harpa. O cara é bom, traz o cara. Quando você é bom naquilo que você faz, você está fazendo tudo para a glória de Deus, pode acreditar, o teu lugar é o palácio, que palácio é lugar dos melhores. Você não precisa forçar a barra, você não precisa forçar a porta, você não precisa barganhar valor. Não, não, não. O Senhor vai te honrar lá, querido. Agora, esse homem perdeu o critério, perdeu a cautela e acompanhou. A Bíblia fala em Mateus 7, 15, 17, eu já estou indo para o final. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa vai produzir bons frutos, porém a árvore má vai produzir maus frutos. Daniel não se contaminou no palácio. Esaú, no momento de fome, ele troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilha.
Eu sei que tem muitas pessoas hoje que estão com fome, com sede, e que têm oportunidades maravilhosas na sua vida. Cuidado com as iscas, cuidado com os golpes, cuidado com algumas narrativas. O Brasil hoje está vivendo um drama com narrativas. Uma verdade falada 1000 vezes acaba sendo absoluta, quando é mentira. Cuidado com as narrativas, cuidado com as propostas, principalmente em momentos que nós estamos fragilizados. Foi exatamente assim que Jesus passou pelo deserto, depois de 40 dias e 40 noites, com fome, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. E aí, Satanás promete provisão, Satanás promete posição. E Satanás também coloca em xeque a filiação. Se tu és filho de Deus. Irmãos, na hora de maior fome da nossa vida, você começa a duvidar quem você é em Deus. Na hora da fome emocional, da fome espiritual, a gente começa a ceder quando alguém começa a fazer carinho da gente, mesmo que seja uma pessoa que é um falso profeta. Porque está falando mentiras. Porque a gente quer acreditar em alguma coisa porque faz bem ao ego. Se você quer acreditar em uma coisa que vai fazer bem ao ego, ao id, ao superego, acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Cuidado, porque virão distrações. E a gente começa bem firme, dizendo, não, nem metade do teu reino, não como, não bebo, nem volto pelo caminho. Mas no dia do cansaço, no dia da fragilidade, pode estar certo que virá distração, tentação. Mas não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é o Senhor, que junto com a provação manda o escape para que possais suportar. Não caia nas tentações, não caia para os manjares, não ceda 1 milímetro do que o Senhor te confiou. Há tantos homens e mulheres que em nome de Deus estão fazendo coisas grandes, mas na jornada da vida estão comendo o que não deve, bebendo o que não deve e voltando pelo mesmo caminho. Cuidado com as armadilhas emocionais, cuidado com as armadilhas sociais, cuidado com as armadilhas espirituais. Sabe por quê? Porque o leão está à espreita. E me chama muita atenção no texto, porque esse profeta velho mentiroso, e eu posso classificá-lo assim, o texto me autoriza a classificá-lo dessa forma: profeta velho mentiroso. Quando o homem senta que come, ele abre a boca em nome de Deus e fala algo que vem de Deus. Ele que vai falar da condenação do profeta novo. Ele que vai trazer a condenação. O mesmo que te chama, que atrai, é que vai te acusar depois. É o mesmo. E esse homem faz isso. E não adianta você não ceder a primeira vez, não ceder a segunda, se você está hoje aqui bambeando e querendo ceder a pressões, querendo barganhar valores, porque você tem fome, tem sede, você tem necessidades. A palavra de Deus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Não tem sombra melhor do que estar debaixo das asas de Deus. É melhor que qualquer manjar. Cuidado com essas pessoas que se dizem muito espirituais. O profeta disse assim, o velho:
Um anjo me falou. Tem gente que está vendo o anjo com uma facilidade. Eu não sei, na sua história de vida, quantas vezes você já viu anjo. Mas tem gente que tem uma facilidade assim, né? Toda hora é o anjo. Porquanto te digo, cuidado. Porque o que receio é o que quero evitar. Assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês pode ser corrompida e se desviar da sincera e pura devoção a Cristo, 2 Coríntios 11:3. Cuidado. Antes de renunciarmos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usemos de engano, nem venhamos distorcer a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante clara exposição da verdade, nós vamos recomendar a consciência de todos vocês diante de Deus. Tudo isso que está acontecendo na vida desse profeta, tudo isso que está acontecendo na minha e na sua vida, não é de se estranhar, porque o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz para enganar os escolhidos. Não é de hoje. A antiga serpente. O propósito desse sermão é que não sejamos mais como crianças, levados por roda, por vento de doutrinas, de pessoas que não querem mais orar, ter compromisso com Deus e palavra. Aí ficam vendo vídeos no YouTube, um monte de pregação, um monte de gente falando um monte de besteira. Estão com o evangelho falso, estão entrando em sofismas, estão entrando em doutrina dos nicolaítas, vão cair feio. Cuidado. Antes, qual é o nosso rogo? É que vocês devem seguir a verdade em amor e crescer naquele que é o cabeça, que é Cristo. Curve sua cabeça. Vamos falar com Deus. O texto fala que o leão matou o homem e ficou do lado. Não mexeu no jumento. A vida do animal foi poupada. Mas a vida do homem de Deus fora sacrificada. Me lembra de Balaque e Balaão, quando você está orando. Não vou amaldiçoar esse povo, não vou. Não, peraí, deixa eu orar mais uma vez, ver se Deus mudou de ideia. Sabe o que é isso? Mula vai ser espancada. Mula vai ser preservada. E esses homens perderam a visão do que deveriam fazer e concretizar para a glória de Deus. Entre o velho e o novo, cuidado. Cuidado para você discernir as propostas que estão vindo, os laços que estão armados, coisas que estão acontecendo ao teu redor, apenas para te tragar, te envergonhar. Os mesmos que estão te aliciando, falando em nome de Deus, provavelmente pode estar dentro da igreja, pode dizer que é um líder, mas cuidado, 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 igreja, não se deixem enganar, se posicione com o Senhor. Fale, não, o Senhor deu uma ordem, o Senhor deu uma palavra, eu não vou me contaminar, haja o que houver na minha vida, eu vou viver uma vida de santidade com o Senhor. Pode vir um homem dizendo, profeta, anjo falou, anjo desceu, aconteceu, você vai dizer, mas está escrito, nem só de pão o homem viverá. Você vai combater isso dizendo, é pela palavra, manejar bem a palavra, dizer, a minha vida é guiada pela palavra. Eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou sedento, mas não vou ceder. O Senhor vai me sustentar, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor proverá. Eu não vou me misturar com isso, não vou aceitar isso, porque isso é caminho de morte, que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor te traz para trazer vida e vida abundante nele. Pai, nós oramos, clamamos ao Senhor e suplicamos, ajuda-nos nas nossas fraquezas, que não venhamos ceder
mas que possamos dizer não à primeira, à segunda, quantas forem necessárias, mas que como homens e mulheres de Deus, o mundo aí fora possa ver em cada um de nós a glória do Senhor. Não queremos nos envolver com amizades, não queremos nos envolver com falsos profetas, não queremos, ó Deus, cochilar nem distrair, queremos andar firmes e seguros na direção do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós te suplicamos e o fazemos, em nome de Jesus, amém.